Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Obrigado, louvor. Aleluia. Deus é bom. Amém? Eu quero que você abra comigo aqui a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus em Romanos. Romanos. Aleluia. Vamos achar aqui Romanos. Eu quero ler esse texto aqui. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Aleluia. Deus é bom, amém? Romanos capítulo 1, a partir do versículo 19. Amém? Você encontrou? Glória a Deus. Então a palavra de Deus aqui, amado, ela diz o seguinte aqui. Paulo falando, irmãos, sobre algo que o homem tenta viver, não é, de forma deliberada, não é, negando algo da parte de Deus. E eu quero falar um pouco hoje, amado, sobre o trabalhar de Deus na minha vida e na tua vida. Amém? Que você deve estar sensível para esse trabalhar de Deus na tua vida. Amém? Porque a Bíblia diz, amado, que a boa obra que Ele deu início na minha vida e na sua vida, Ele há de aperfeiçoar. E todas as vezes, amado, que nós estamos numa igreja, amado, que estamos num culto e numa reunião onde a palavra é ministrada, isso deve fazer um sentido, amado, para as nossas vidas. Isso deve comunicar algo para as nossas vidas. Você está comigo? Então aqui Paulo, amado, está falando de algo aqui a respeito de como a ira de Deus, eu não vou falar sobre a ira, mas eu achei esse texto interessante e eu quero ler para você aqui, eu quero que você me acompanhe. Então a palavra de Deus diz aqui algo interessante. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria identidade, claramente se reconhecem, diga, claramente se reconhecem. Amém? Claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então a Bíblia fala aqui, amado, a respeito, né, dos atributos invisíveis de Deus. E a Bíblia revela quais são os atributos invisíveis de Deus, quando a Bíblia fala sobre o poder de Deus e sobre a divindade que há nele. Você está comigo? E a Bíblia fala, amado, que até para aquelas pessoas que negam a Deus, amém? A Bíblia fala que existe um fato e existe uma manifestação de algo, amém? Que aquelas pessoas que negam não podem de forma alguma chegar diante do Senhor e dizer que não teve a oportunidade de conhecê-lo. Porque a Bíblia diz que pelas coisas que foram criadas, amado, nós entendemos os atributos invisíveis de Deus. E quando a Bíblia fala de atributo, irmãos, a Bíblia fala a respeito de algo que é inerente ao caráter de Deus, à qualidade do que existe em Deus. E a Bíblia fala, amado, que aquilo que existe em Deus foi manifesto. E pelas coisas que foram criadas, e a Bíblia diz, e pelas coisas que foram manifestas, nós não podemos jamais negar que Deus não está por trás disso. E a Bíblia diz que tais homens, eles são indesculpáveis. Amém? São indesculpáveis. Porque por tudo isso que foi criado, isso revela, amado, o caráter, isso revela a natureza e a pessoa de Deus. Olha que coisa interessante. Então eu entendo, irmãos, que quando algo se manifesta na minha vida, e esse algo que se manifesta na minha vida está relacionado à palavra de Deus, quando Deus expressa a sua vontade, sabe, amado, Deus quer comunicar do atributo que existe nele para mim. Você está comigo? E isso é muito importante para a minha vida e para a tua vida. Sabe, você tem que ter conhecimento, sabe, irmãos, da onde a tua fé vai te levar, do que você verdadeiramente está buscando quando procura se aproximar de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador, presenteador, se torna alguém que recompensa aquela pessoa pelo fato daquela pessoa se aproximar dela. E normalmente, irmãos, quando a gente escuta, sabe que fé agrada a Deus e que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus, amado, não apenas existe, mas deseja recompensar essa pessoa, nós associamos, irmãos, que quando nós nos aproximamos de Deus, apenas aquilo que nós vamos receber dele são as suas benécias, sabe, é o seu favor. Nós nunca conseguimos associar que à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos receber daquilo que é dele. Nós sempre associamos, amado, que quando nos aproximamos de Deus, recebemos apenas cura, recebemos apenas uma provisão física, e não algo que transforme a nossa vida, e não algo que mude a nossa vida, e não algo que nos torne mais estáveis na fé.
E não algo, amado, que nos torne inabaláveis. Você está comigo? Eu não sei se você lembra, amado, mas lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 24, Paulo, amado, ele fala a respeito de uma mudança, a respeito de uma transformação, a respeito de um trabalhar, e ele traz uma orientação sobre aquela igreja, e ele orienta aquela igreja para que aquela igreja se revista de algo. Se revestir de quê? Paulo dá essa resposta para aquela igreja e diz, olha, vocês devem se revestir do novo homem, que foi criado em Deus, segundo o quê? Justiça e retidão procedente da verdade. Eu quero que você entenda uma coisa, amado. Quando o homem pecou, ele manchou a imagem de Deus no coração dele. Eu quero falar sobre a imagem de Deus hoje. É sobre isso que eu quero falar. Tem muitas pessoas naufragando na fé, irmãos, porque essa imagem está distorcida. Eles querem um Deus que vos dê comida. Ele quer um Deus que pague conta. Um Deus que resolva problemas, mas não um Deus que transforma. E eu quero falar hoje, amado, sobre um Deus que transforma. E que o propósito dele, amado, não é pagar a minha conta nem a tua conta, nem resolver os meus problemas, nem o teu problema. Sabe, irmãos, é nos transformar. E nós temos que ter conhecimento, irmãos, do que representa a obra de redenção, amado, executada por Deus. Você está comigo? Então a Bíblia fala, amado, que pelos atributos invisíveis de Deus, e fala o seu poder e a sua divindade, todas as coisas que foram criadas por Deus, foi criada com um propósito, manifestar algo para o homem. E aquele algo que seria manifestado para o homem, revelava o próprio caráter e a natureza de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Eu não sei o que a palavra, amado, tem ministrado para você. Eu não sei o que a palavra tem revelado de Deus para você. E eu não sei o que a palavra tem alcançado no teu coração a ponto de transformar você. Mas eu quero te dizer uma coisa, o propósito é esse, amado. O propósito é transformar, o propósito é mudar. O propósito é restaurar algo, amado, que foi manchado. Algo que o homem não consegue ver muito bem, de uma forma nítida. Você está comigo? Porque a Bíblia diz, amado, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Quando o homem foi destituído da glória de Deus, irmãos, o homem foi destituído da compreensão que ele tinha da imagem de Deus dentro do coração dele. Glória a Deus pelo glória a Deus seu. Mas eu estou empolgado mesmo assim, irmão. Eu estou empolgado mesmo assim. Eu não dependo do seu glória a Deus, nem da sua risada, nem do seu aplauso. Agora eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para que você entenda essa mensagem e a sua vida seja mudada e transformada. E não seus problemas resolvidos. Porque os teus problemas, amado, já foram resolvidos. Tudo já foi resolvido, irmão. Tudo já foi resolvido. Sabe qual é o grande problema? É que não se tem a imagem de Deus dentro. O grande problema é esse. E ele veio para restaurar essa imagem. Para que o homem tivesse novamente uma visão de quem ele é por dentro. Um atributo de Deus, um caráter que é inerente da qualidade, amado, daquilo que pertence a Deus dentro do coração do homem. Quem está entendendo isso aqui? A Bíblia diz que nele não há trevas. A Bíblia diz que nele não há trevas. A Bíblia diz que nele não há trevas, nele não há trevas, nele não há trevas. A Bíblia diz que nele não existe sombra nem variação de mudança. O que ele quer restaurar no homem é isso, amado. Ele não quer dar um emprego novo para você, ele não quer dar um carro novo para você, ele quer restaurar a imagem dele em você. E você ainda fica assim. Deus está tão distante, irmão. Não, amado, está perto de você. Quando a palavra, amado, é dita, é falada, amado, ele quer manifestar justamente ele em você. Ele quer acordar, ele quer balançar você. A Bíblia diz que ele quer se alegrar em mim, ele quer se alegrar em você. Imagine, irmãos, Deus se alegrando por você, dentro de você. O que é que acontece? O que é que acontece, irmão? O que é que acontece? Mas você está tentando resolver problema com a sua fé e não descobriu o Deus que está dentro de você. Por isso que um dia vai bem, um dia vai mal, um dia está com dor de cabeça, outro dia não está com dor de cabeça, um dia vai para a tarja preta, outro dia sai dela. Ei! Não é por aí não, igreja. Não é por aí. Quando Deus manifesta algo, a Bíblia diz...
Aleluia. Então entenda, amado, quantos anos faz que você está dentro de uma igreja tentando consertar a tua vida? Sabe por que não se conserta muitas coisas? Porque o foco está errado. O foco, amado, está nas coisas e não em Deus. Porque quando o foco está em Deus, amado, a tua vida é mudada e transformada. E eu vou te dizer uma coisa, se Deus não muda, esse Deus que se revela vai produzir o que em você? Torna um homem, amado, de ânimo dobre. Um dia está bem, outro dia está mal, um dia o diabo se levanta contra você, outro dia o diabo corre de você. Isso não é fé, irmão. Isso é falta de entendimento da palavra. Isso é falta, amado, sabe de quê? Do conhecimento de Deus e de como Deus quer tratar contigo e como Deus quer tratar comigo. Deus quis mostrar para o mundo, irmãos, e para o homem quem ele era. Então ele criou algo. Dentro daquilo que ele criou e que nós observamos e examinamos, há da própria vontade de Deus, amado, que o homem reconheça que por trás de tudo aquilo que foi criado, existe um Deus. E o propósito disso tudo é revelar o quê? Os seus atributos. Aquilo que é inerente do seu caráter. Aquilo que representa a qualidade do caráter de Deus. A bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, para atrair o homem. Mas para atrair o homem para quê, irmãos? Para ganhar dinheiro? Para trabalho? Ou para restituir aquilo que o homem manchou? Porque o que foi manchado, irmãos, foi a imagem de Deus no coração do homem. Aleluia. Aleluia. Se você quer ter uma visão mais privilegiada, irmão, suba. Suba. E para subir requer esforço. Aleluia. Melhorou. E para subir se requer esforço. Você está comigo? Você tem que pregar força. Você tem que utilizar, Paulo disse, olha, o atleta, né, ele corre de qualquer forma. Ele tem que correr de uma forma que alcance a coroa. Ele não corre de qualquer forma. Aquele que luta, não luta de uma forma, amado, em que ele seja desclassificado. Ele tem até potencial para ganhar, mas se não aplica os princípios corretos, amado, não chega lá. E eu tenho visto o povo de Deus correndo atrás de coisas e não atrás de Deus. E eu tenho visto o povo celebrando promessa e não celebrando a pessoa. Você precisa celebrar a pessoa. Porque essa pessoa está realizando uma obra na tua vida mais importante do que as promessas que ele tem para você. Porque o que ele quer restaurar em você é a imagem dele. O que ele quer restaurar em você é a imagem dele. É a imagem dele dentro de você. É Deus se projetando, irmãos, no coração do homem, mostrando quem ele é naquele coração. Ei, tem algum problema? Tem nada, irmão. Deus se projetando dentro de você. Ele se mostrando para você, ele se revelando a você, ele mostrando quem ele é, ele mostrando os seus atributos e revelando os seus atributos. Que atributos? Poder e divindade dentro do homem. Está com problema para dormir? Tem não, irmão. Tem não. Você tem um Deus que se revela e se revela de que forma? Ele manifesta os seus atributos. Ele manifesta a sua divindade e o seu poder no teu coração. Porque essa imagem foi restaurada. Essa imagem foi restaurada em Cristo Jesus. Essa imagem está sendo restaurada. Ela está sendo restaurada por quê? Porque não existe, irmãos, entre os cristãos o mesmo nível de percepção. Alguns correm atrás das coisas e outros correm atrás de Deus. Alguns querem ser transformados, outros querem receber apenas o pão que perece. Se der para me pagar a conta, se der para eu dizimar, se der para me ofertar, está bom demais. Não, amado, não está bom não. Está bom não, você tem que mudar. Fala para o teu irmão, você precisa mudar, irmão. Diga, você precisa conhecer Deus. Porque as coisas dele você conhece. Mas você precisa conhecer Ele. Eu sei, amado, que cura me pertence, irmão. Eu sei que prosperidade dentro da questão financeira me pertence, irmão. Eu sei que isso vem de Deus como é do melhor desta terra. Mas eu vou te falar de uma coisa, amado. Eu prefiro a companhia dele do que estas coisas. Porque milagre, amado, não muda a vida de ninguém. Jesus chegou e fez aquele milagre, uma multiplicação dos pães. E quando acaba de fazer a multiplicação dos pães, aquele povo chega para Jesus e diz, manda um sinal do céu para ver se a gente crê em tu. Espera aí, meu irmão, tu quer mais? E Jesus disse, olha, vocês estão me buscando de forma errada.
Vocês estão buscando para eu ser um governante, um rei, alguém que possa traçar uma política para favorecer aquilo que vocês querem. Ei, mas eu tenho algo a oferecer, eu tenho algo melhor para oferecer. Não é o pão que perece, é o pão que permanece para a vida eterna. É aquele que preenche tudo em todos. Eu tenho isso para preencher. Eu preencho cada espaço de você. Não há falta, amado. Não há falta nele, irmão. Não há falta nele. Não há sombra nem variação de mudança. Sabe, crente não é crente de lua. Um dia está animado, outro dia está desanimado, outro dia está assim, outro dia está para baixo. Um dia quer servir, um dia não quer servir, um dia está abusado, outro dia não está abusado. Que história é essa, meu irmão? Que história é essa? Que fé é essa? Eu estou desanimado. Desanimado com Deus? O que é que Deus tem a ver com isso? Mas sabe por que isso acontece, irmãos? Porque esse tipo de busca está errado. Vou sentar a madeira hoje. Amém? Com todo respeito, porque eu amo você. Mas eu vou te mostrar quem é Deus. E o que Ele quer e espera de cada um de nós, amado. Porque Deus quer que a sua vida seja transformada e mudada, irmão. Deus quer que você não seja abalável. Ele quer que você seja inabalável. Porque a Bíblia revela que Ele colocou um reino inabalável. E por que nós nos abalamos com algumas coisas? Porque perdemos a consciência de Deus e a busca em relação àquilo que Deus pode prover, é isso que resume a minha fé. Aleluia. Então a Bíblia fala, amado, que existe algo que Deus deseja manifestar e Ele manifesta com um propósito para que as pessoas possam ver e reconhecê-lo. E reconhecer os atributos inerentes a Deus. E nós sermos afetados, amado, por esse tipo de atributo em que a Bíblia fala poder e divindade. Fala poder e divindade. Diga poder e divindade. Operando, irmãos, na minha vida e na tua vida, irmão. Poder e divindade. O pecado, amado, diante de Deus é julgado de imediato. Não é verdade? Imagine poder e divindade diante de você. Tentação, amado, queima na hora. Palha queima na hora. Não fica nada, só fica ouro. Porque existe um poder te assistindo, amado. Você está comigo? E eu quero que você vá aqui comigo. Eu quero que você abra lá em Gênesis. Gênesis. Esse capítulo é tão batido, irmãos. Eu estava lendo, sabe? Eu estava lendo. E a Bíblia diz que assim como Deus criou todas as coisas, né, e Ele desejou criar todas as coisas para tornar manifesto um atributo dele para o homem. Amém, irmãos? Então toda a criação, tudo aquilo que foi criado, amém? Para que o homem viesse a desfrutar, revela que por trás daquilo que foi criado, quem está entendendo isso? Está complicado? Não. Por trás daquilo que foi criado e que foi expresso para a gente, por trás daquilo que foi criado e que foi expresso para a gente, existe um Deus. Por trás da criação existe um Deus. Por trás de tudo que foi criado existe um Deus. Por trás de tudo aquilo que foi criado, existe um Deus. E através daquilo que foi criado, Deus manifesta o seu atributo. Divindade e poder. Aleluia. Você está comigo? O que foi que aconteceu? Paulo, lá em Romanos, no capítulo 3, amado, Paulo fala que o homem foi destituído da glória de Deus. A Bíblia diz que em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Ser destituído da glória de Deus, amado, não é ser destituído apenas da presença dEle, de estar na presença dEle, mas é ser destituído daquilo que eu poderia receber dEle. Porque quando Deus criou o homem, amado, Ele criou de uma forma. E quando o homem desobedeceu, Ele alterou aquilo que Deus havia criado nele. Não foi apenas um ato de desobediência, mas foi uma mancha na imagem de Deus, no coração do homem. Você está comigo? Eu não sei se você vibra, porque você ouve muito, mas eu não sei se você vibra como Deus disse que seria a imagem do homem. Eu não sei se você vibra, mas isso assim está tão batido que você diz, eu já sei, nem me afeta mais. É interessante, amado, que aqueles discípulos do caminho de Emaús, eles vinham conversando, desiludidos pelas ocorrências, né, que haviam acontecido com Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus se apresenta a eles, que começa a falar com eles, eles não se apercebem muito da presença, mas depois, quando há aquele momento de comunhão,
Jesus é revelado a eles e um chega para o outro e diz, cara, tu não percebesse que enquanto aquele homem falava com a gente, ardia no nosso coração? Isso é a manifestação do poder e da divindade no coração do homem, transformando aquele homem em outra pessoa, comunicando uma realidade totalmente nova na vida daquele homem, amado. Ele não vive mais por vista, ele vive por fé. A Bíblia diz que a fé é o poder de Deus para todo aquele que crê nele. Loucura, amado, loucura para os gentios, escândalo para os judeus, mas poder de Deus para aquele que crê. Então, quando os discípulos falaram, amado, no caminho de Emaús, que naquele momento em que eles se aperceberam que era Jesus, eles depois foi que se aperceberam que no momento em que eles estavam conversando com Jesus, recebendo algo de Jesus, o coração deles fervia. O coração deles novamente estava sendo aquecidos. Aqueles corações aquecidos. Deus alcançando o coração do homem, amado, Deus trabalhando no coração do homem. Você está comigo? E aqui em Gênesis, no capítulo 1, Gênesis capítulo 1, eu já sei, pastor, 1:26, acertou. Mas eu vou te dizer uma coisa. Sabe, amado, você pode confiar que é mais do que vencedor. Você pode confiar que você é mais do que vencedor. Você pode até confessar que é mais do que vencedor. Eu quero saber o seguinte, essa imagem está dentro? Você tem a imagem daquele que se levanta e mata o leão? Ou você apenas confessa que mata o leão, quando o leão dá de cara, tu pede para Deus agir? O pecado, irmãos, a primeira coisa que o pecado causou, como uma grande tragédia, amado, foi o homem não conseguir mais saber quem ele era. Perder a noção de quem ele era. Quando Deus disse aqui, olha que coisa interessante. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem, o quê? Façamos o homem a nossa imagem, conforme o quê? Olha o plano de Deus, amado. Criou a mim e a você com um propósito, de sermos bem parecidos com Ele. De termos atributos invisíveis que revelaria quem? O Criador. Eu não estou frustrado, amado, porque alguém tem mais dinheiro do que eu, porque eu tenho emprego melhor do que eu, porque tem isso, porque tem aquilo. Isso não me frustra, amado. Porque o que está sendo restaurado é a imagem dele em mim. Eu não faço comparações entre A nem B. Eu celebro o crescimento de um e lamento pela falta de crescimento de outros. Você está comigo? Porque o que é importante para mim é o que Deus está fazendo na minha vida. E eu vou chegar lá e eu vou te provar, irmãos, que o propósito de você estar na igreja não é para ter bom emprego, não. É para restaurar a imagem dele em você. Aí o teu louvor, amado, fica melhor. Não fica aquele louvor. Porque quando a imagem dele é restaurada, tu levanta a mão, tu salta, tu pula, tu louva, porque a imagem está dentro. E o louvor pertence a ele. E ele deve ser exaltado. Então essa imagem, à medida que ela é restaurada, o teu fervor aumenta. A intensidade do teu culto é outra. A expectativa é outra. Você entende, amado? Você não fica esperando por um animador de auditório, amado. Você não fica esperando por uma unção especial para tocar a tua vida, porque o que é que ele está querendo quando a palavra dele é pregada e é falada e é ensinada? É restaurar, amado, para que você possa vê-lo dentro de você, para que você possa percebê-lo, para que você possa desfrutar do poder e da divindade dele dentro de você, amado. Para que não haja falta em você, para que toda glória, toda honra e toda exaltação seja dele. Aí Deus diz, eu vou fazer você parecido comigo. E isso não lhe admira? Isso me afeta, amado. Deus chegar e ter um plano para mim e dizer, eu vou fazer esse cara igual a mim.
Então, o grande problema, amado, de você reger a sua vida, de você ter domínio sobre a sua vida, sabe, irmãos, não é o inimigo. É que a imagem não foi totalmente restaurada ainda. E por isso, irmãos, a palavra precisa ser ensinada e precisa ser ministrado. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, amado, o púlpito não é balcão de negócio. O púlpito não é um lugar em que se oferece coisas e produtos para você, amado. O púlpito é um local em que se oferece uma palavra para transformar e restaurar essa imagem destituída pelo pecado, amado. É isso, amado. Aí você vai se olhar no espelho e você não esquece de quem você é. Aí você olha para as circunstâncias e você não esquece de quem você é. Você olha para você mesmo e você sabe o valor que você tem e o poder que você tem e a capacidade que lhe é dada para prosperar. Você não tem medo de adversidade, você não tem medo da morte, você não tem medo de ameaças, você não está nem aí. Porque nele não existe sombra nem variação de mudança. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem nele, está nele. Evangelho é esse, irmão? Evangelho de poder, irmão. Que mantém você em pé por dentro, irmão. A unção nunca dobra o joelho. A unção nunca ajoelha diante da adversidade. A unção permanece em pé, amado. Então o que foi destituído do homem, amado, o que foi tirado do homem e o que afeta o homem, amado, é justamente, irmãos, a imagem que ele não tem mais de Deus dentro. Por que é que Paulo orienta, amado, para que eu e você nos revistamos do novo homem que foi criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade? Por que é que ele pede para que eu me revista disso? Por que é que ele me orienta para que eu me revista disso? Diga, novo homem. Diga, criado segundo Deus. Diga, criado segundo Deus. Quem nasceu de novo aqui? Quem nasceu de novo aqui? Quem nasceu de novo aqui? Ei, você foi criado segundo Deus. Você foi criado segundo Deus. Criado segundo Deus. Criado segundo Deus. O que vai se manifestar, amado, na vida de quem foi criado segundo Deus é o quê? Os atributos inerentes de quem está por trás. Fala para o teu irmão, irmão. Diz aí, irmão. É pouco poder, hein? Diz, está preocupado com o quê, irmão? Diga Deus está restaurando na sua vida. Diga a imagem dele. O que ele está restaurando na sua vida, irmãos, na minha vida é a imagem dele. Não é uma imagem de uma Ferrari, não, irmão. Não, irmãos, é a imagem dele. Não é um bom emprego, não, é a imagem dele, irmão. Porque quando a imagem dele é restaurada, o pastor está gritando hoje, é assim mesmo, de vez em quando eu estou assim mesmo. Fazer o quê? Sabe, irmãos, eu fiz umas escaladas essa semana, que eu cheguei, sabe? Mas quando eu cheguei lá em cima, ele é assim, um visual de torar meio mundo, meu irmão. Tu estás aonde? A imagem de Deus, quando ela é restaurada, o propósito da redenção, irmão, o propósito da redenção foi restituir ao homem aquilo que ele perdeu, amado. O que foi que ele perdeu, irmão? A imagem de Deus nele. Se ele perdeu a imagem de Deus, amado, o que é que ele vai ter na vida? Nada, amado. Ele não tem mais a habilidade de Deus, ele não tem mais o poder de Deus. Esse atributo invisível, sabe, amado, de Deus que se manifesta através de um poder e divindade, dando capacidade ao homem, amado, para exaltar o Senhor, não existe, amado, no pecado. Você está comigo? Mas o trabalhar dele, amado, é restaurar a imagem dele dentro do coração do homem. Ou seja, agindo Deus, se ele está restaurando a imagem dele em você, agindo ele. Aleluia.
Aí Márcia chegou lá, cansada, que só o trem lá também. Aí eu disse, mas Márcia, não vale a pena o esforço, olha o visual. Qual é o visual, amado, de quem está sentado à direita dele? Qual o visual que você tem, amado? Qual o visual que eu tenho? De quem está sentado à direita? Muito acima, muito acima, muito acima, muito acima, muito acima do que qualquer nome que porventura venha nomear ou venha a existir. A imagem de autoridade, amado. A imagem de autoridade. A imagem de alguém que reina junto com ele. A questão toda, irmãos, é que o povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento de quê? De redenção. Se está se orando para um Deus fazer tudo, amado, quando na verdade essa autoridade foi restituída em Cristo Jesus. Você está sentado juntamente com Cristo, amado, ao lado, à destra de Deus, numa posição de autoridade, muito acima de todo nome que porventura possa ser nomeado, não apenas agora, mas se alguém inventar um nome, esse nome ainda está sujeito ao nome de Jesus, amado. E a Bíblia diz, amado, que ele sujeitou todas as coisas sob os seus pés. E a palavra de Deus diz que para que todas as coisas estivessem sujeitas aos seus pés, a Bíblia diz que Deus estabeleceu ele como cabeça da igreja, a qual é o seu corpo. Ah, mas eu vou confessar. Eu te pergunto uma coisa, tem mudado? Algumas coisas sim, mas outras, amado, só vão mudar quando a imagem dele for restaurada em você. Porque eu vou te dizer uma coisa, quando eu leio esse texto aqui, e que eu descobri que eu fui recriado novamente, segundo Deus, não é segundo o meu pensamento, não é segundo as minhas emoções, eu fui criado segundo Deus, em santidade, amém, irmãos? Em verdade, em justiça, procedente da verdade. Esse é o novo homem criado por Deus, essa é a imagem que Deus deseja restaurar no coração dos seus filhos, amado. Essa é a imagem. Que tipo de imagem? Se a Bíblia diz que aquilo que eu posso conhecer de Deus foi manifesto, você crê que quando Deus sentou com Jesus, quando o Pai sentou com Jesus, sentou com o Espírito Santo e disse, vamos fazer uma coisa com o homem? Vamos fazê-lo. Vamos criar o homem segundo a nossa imagem? Você consegue se ver dentro disso? Conforme a nossa semelhança, Deus é Espírito. Tornar o homem igual a Deus, amado, era fazer com que o homem pudesse receber dos atributos invisíveis de Deus. Dando capacidade para o homem. Eita, papai! Desculpa aí, mídia. A gente teve uma reunião aí que me pediram para não gritar. Você me perdoa. Aí eu boto aqui. Bem baixinho, um gritinho baixo. Também disse Deus. Presta atenção, amado. Presta atenção. Também disse Deus. Eu sei que você já viu esse versículo, já leu, mas você vai recebê-lo de forma diferente hoje. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele parou por aí? O que foi que ele disse? Através daquilo que o homem fosse expressar, o que é que o homem iria expressar como fruto dessa obra de Deus na vida do homem? Domínio. Ele diz, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, parecido com Deus, semelhante a Deus, alguém capaz de reger, alguém capaz de dominar, alguém capaz de sujeitar, alguém capaz de criar. Pergunta para o teu irmão, está com alguma dificuldade, irmão? Diga, em Cristo Jesus, tudo isso foi restituído. Diga, você sabia disso?
Ele revelou, amado, qual seria a imagem do homem. Quem é o Criador de todas as coisas? A Bíblia diz que os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Deus a deu aos filhos dos homens. Deu com que propósito, irmãos? Para que a gente peça para que Ele faça ou para que a gente faça o que Ele mandou? Hein? Aí se está orando para Deus fazer? Se a autoridade foi restituída, diga para o seu irmão, domine você, irmão. Diga, governe você, irmão. Diga, você é autoridade. Você tem autoridade. Quando Deus falou para o homem, irmãos, de como seria o homem, o que é que nós espelhamos de Deus? O que é que nós refletimos de Deus? E Deus os abençoou. Se a Bíblia diz, irmãos, lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, que aquilo que eu posso conhecer de Deus, eu posso ver em razão dos atributos invisíveis de Deus. Você está comigo? Presta atenção aqui. Se aquilo que foi manifesto por Deus, eu posso conhecer, e a Bíblia fala a respeito daquilo que foi criado por Deus, revela os atributos inerentes ao seu ser, divindade e poder. Eu entendo, irmãos, que aquilo que foi manifesto revela quem é Deus. Amém. É ou não é? Se Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine o homem, eu quero te dizer uma coisa, quando você exerce domínio, você expressa o quê? Você expressa uma religião? Você expressa um credo? Ou você expressa aquele que está por trás? A questão de você prosperar, irmãos, não é uma questão de você saber que você é próspero, irmão. Não é uma questão apenas de uma confissão que você bota como um papagaio da boca para fora, irmãos. A questão de você prosperar, irmão, está ligado, sabe o quê? A essa imagem de Deus restaurada no teu coração, irmãos. Que tipo de imagem? Deus criou você como? Deus projetou você para quem? Ou para quê? Deus projetou o homem para esse homem reger, dominar, governar, sujeitar. Sujeitar o quê? A terra. Sujeitar a terra. Sujeitar a terra e tudo que nela existe. Quem já criou cachorro aqui ou quem cria cachorro? Quem já recebeu um cachorrinho de presente? Quem foi que botou o nome? Coisa simples, irmão, coisa simples. Mas quando você deu o nome àquele cachorrinho, quem foi que disse isso? Foi Deus que disse, dê nome aos animais. Então você está expressando algo que você recebeu dele. Então você está revelando quem Ele é. Nós só conseguimos revelar quem Deus é quando nós expressamos aquilo que recebemos dEle. O que nos torna a imagem e a semelhança de Deus, amado, é quando o homem consegue expressar, quando o homem consegue refletir aquilo que Deus disse a respeito do homem. Governe, tenha domínio, sujeite as coisas. O que é sujeitar? Botar debaixo do pé? Também? Você está comigo? Agora, por que, amado? Por que não se tem esse entendimento, amado, e se frustra? Porque aquilo que nós queremos apenas de Deus, amado, é receber. Receber o quê? Coisas que perecem, amado. E não a autoridade e o domínio de volta. Eu preciso, amado, ter uma imagem correta a respeito de mim mesmo, e você precisa ter uma imagem correta a respeito de você mesmo. Porque quando alguém não atribuir valor a você, você sabe quem você é. Quando alguém não te fizer um elogio, tu não fica com raiva da pessoa porque não fez um elogio. Porque você não depende de elogio. Não, amado, você foi criado para expressar o quê? Eu fui criado para expressar o quê? Ou quem? Eu fui criado, amado, para expressar o Criador. Eu sou um projeto de Deus e você é um projeto de Deus. Você não é um projeto do século, amado, não é um projeto de Satanás. Você não é um erro. Eu não sou um erro. Não, amado, eu não sou isso não. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Quando Paulo falou que podia todas as coisas naquele que fortalecia ele, é porque Paulo tinha consciência que tudo em Cristo Jesus foi restaurado.
A questão, amado, de vencer na vida, amado, sabe, está ligado, quando eu digo para o cristão, sabe, vencer na vida, amado, está ligado à imagem que você tem de Deus. Porque se você tem uma imagem de Deus correta, você tem uma imagem de você mesmo correta, e não distorcida. E não, eu não posso, e não, eu estou desanimado, é porque eu sou assim mesmo, é porque não sei o quê, é isso, é aquilo, é não sei o quê. Essa imagem, amado, que está manchada. E hoje o Senhor está passando um panozinho aqui, sabe? Está tirando a poeira. Porque se você já está em Cristo, não consegue se ver como tal, amado, você concorda que essa imagem está um pouco manchada? Está empoeirada? Empoeirada pela religião, empoeirada pela teimosia, sei lá, empoeirada por um monte de coisas? Porque o que vai fazer a tua vida funcionar, amado, é você saber que não tem mais desculpa para que você, sabe, amado, prospere. Porque essa imagem foi restaurada na tua vida, amado. Quando Deus, Ele proveu, amado, a redenção para o homem, o objetivo principal de Deus, amado, não era restituir fisicamente o homem, mas espiritualmente o homem, amado. Para que ele novamente tivesse a imagem de Deus no coração dele, e aí sim, amado, ele recebesse do próprio Deus os atributos inerentes, amado, ao próprio Deus. Aleluia. Por isso que nós temos o que? A natureza de Deus. Aleluia. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos a natureza de Deus. É essa nova natureza, amado, que se expressa revelando quem está por trás daquilo que foi criado, na minha vida e na tua vida. Então, toda a expressão do meu ser, amado, deve ser fruto de uma vida. Aleluia. Abre aqui comigo em Romanos. É porque eu não me lembro dessa segunda música, essa penúltima foi tremenda. Como foi essa música? A gente cantou aí. Não. Bora, igreja! Depois a gente vai cantar de novo. Porque o que nós estamos fazendo dentro de uma igreja é construindo essa vida. Nós não estamos fazendo outra coisa senão. Você não perde tempo com o diabo, irmão. Você não perde tempo com a adversidade. Você foi restaurado. Você tem apenas que descobrir que foi te dado o poder e você dizer assim, cara, eu vou governar agora. Eu não conseguia, não. Porque eu manchei essa imagem que eu tinha. Essa imagem reflete justamente quem Deus é no homem. Quando fala sobre atributo, irmãos, fala sobre caráter. Fala sobre a pessoa de Deus. Quando se fala dos atributos dele. Quando se fala de uma vida cristã, sabe, irmãos, se fala de uma expressão de Deus através do homem. Amém. E não um credo. Isso. O que as pessoas precisam ver é olhar para você e você expressando a glória de Deus. Amém, amém. Expressar a glória de Deus, amado, é expressar novamente aquilo que eu e você fomos criados para ser. Aleluia. Romanos capítulo 1. Aí você, amado, vai para uma igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja. Eu vou te dizer uma coisa, amado, resolva a partir de hoje buscar um Deus que transforme você. Amém. E que você não eleja problemas nem desculpas, amado, mas assumir a responsabilidade de olhar para a palavra de Deus e entender que Deus quer trabalhar na tua vida, amado, quer restaurar a tua vida. Quer despertar em você a imagem que foi perdida ao longo do tempo. Talvez você não tenha cometido nenhum tipo de pecado, mas nós sabemos, amado, que por o fato de um ter pecado, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, ou seja, foram destituídos da imagem. Eles perderam a vida de Deus, eles morreram espiritualmente. Eles não podiam jamais, amado, se aperceber, sabe, de Deus. Eles estavam distantes de Deus. Se tornaram inimigos no entendimento. Mas agora, em Cristo Jesus, amado, eu creio que a igreja cristã deve se levantar com poder, amado, e com virtude do Espírito, amado.
Eu creio que chegou o tempo das pessoas olharem para você e ver que você está com uma dificuldade, mas ver algo diferente que não manifesta dificuldade, mas habilidade para lidar com ela, amado. Sabe, amado, eu creio que chegou o tempo não de choro, mas de riso, amado. Eu creio dessa forma. Aí você pergunta, pastor, os tempos são difíceis, cada vez mais difíceis, amado. Mas a Bíblia diz, amado, que mesmo que aquele dia seja difícil, sabe, amado, brilhará no meu coração. Sabe, irmãos, a manifestação dessa glória, amado. A manifestação dessa vida. Não são as circunstâncias que vão me frear, amado. Não são as circunstâncias que vão me amedrontar. Não, amado. Existe um trabalhar de Deus, amado. E à medida que eu ouço a palavra, esse Deus se revela cada vez mais na minha vida. À medida que você ouve a palavra, não de uma forma religiosa, mas buscando mudança. Sabe, entenda, amado, o Evangelho é um Evangelho de transformação, irmãos. É impossível você continuar com aquela mesma vidinha. Né? O escritor de Hebreus diz, rapaz, pelo tempo decorrido, vocês já eram para ser mestres, mas é novamente necessário, é necessário novamente o quê? Beber leite. Porque as faculdades espirituais estão comprometidas. Você está comigo? Falta de crescimento. Sabe, nós devemos avançar e nós devemos crescer. E nós só conseguimos crescer, irmãos, quando essa imagem é restaurada. Eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz que quando alguém está determinado a algo, acontecerá. Não tem quem freie você, irmão. O cara faz uma crítica a você, você olha para você e diz, eu sou imagem. Sabia que não gostam da tua pregação, não gostam como você canta, você é desafinada. Alguém até pode dizer, você não dá, até dentro da tua casa, alguém pode ter dito para você, você não dá para nada, mas a tua imagem está restaurada, aquilo não te afeta. Aquilo não te afeta, não te afeta. E a outra coisa do que a imagem de Deus promove no coração do homem, amado, que é restaurado, comunhão com o próximo. Porque Deus deseja comunhão. Deus deseja estar junto com alguém, se eu puder falar dessa forma. Os filhos de Deus têm sede e fome de comunhão. Você está comigo? Faz parte de Deus, amado. A Bíblia diz que foi Ele que veio ao meu encontro e ao teu encontro, e não o contrário. Foi Ele que nos amou primeiro e não o contrário. E por Ele ter nos amado primeiro é que nós passamos a amá-lo. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos inimigos no nosso entendimento. Mas a Bíblia diz que muito mais agora Ele pode nos amar, porque já não existe mais restrição da nossa parte, quanto àquilo que Deus quer expressar através da nossa vida. Sabe, irmãos, em alguns momentos que eu passei na minha vida, momentos de... Eu saía, algumas pessoas sabem aqui da natureza do meu trabalho, então em algumas ocasiões, amado, eu sabia claramente, naturalmente falando, que eu tinha uma grande possibilidade de sair e não voltar para o meu lar. Mas o Senhor nunca me abandonou, irmão. Nunca me abandonou. E num dia, num determinado lugar, irmãos, que eu estava lá, veio aquela seta do diabo e diz, hoje você não volta para a sua casa, hoje você vai morrer. Eu digo, tu tá... Foi engraçado, não falei sozinho na frente dos colegas. E os colegas ficam assim, tu tá doido, tu tá falando sozinho. Não, isso é assim mesmo, comigo acontece dessa forma. Sabe, ele está falando o quê? Eu vou voltar. Aleluia. Sabe, problemas, circunstâncias, isso é pinto, irmão. Por que é que Paulo diz, leve momentâneo? Quem já passou por aquilo que Paulo passou aqui, levante a mão. Não, quem já passou pelos problemas de Paulo, levante a mão. Alguém já passou aqui? Pelos problemas de Paulo? Deus me livre. Eu acho que alguém não ousaria andar com Paulo. Talvez poderiam até alegar no Evangelho moderno hoje que Paulo não era próspero, porque onde ele chegava era confusão, não é? Então, talvez Paulo não fosse uma boa amizade hoje nesse Evangelho. Mas eu quero te dizer uma coisa, naquela época, todo mundo queria estar junto de alguém que era inabalável. Eu vou andar com esse cara, porque esse cara não tem medo de nada. Ninguém freia esse cara. Ninguém freia esse cara. Uma parte que Paulo disse que não sabia muito bem o que estava lidando, né? Rapaz, essa perseguição, Senhor, o que é que eu faço? Eu já orei 3 vezes, você não responde e tal. Deus disse, olha, faça uso do que eu te dei. A minha graça te basta.
Em outras palavras, Deus disse, olha, quem vai tratar com esse problema não sou eu, não. É você. Quantos cristãos, amado? Eu estou falando sério aqui, eu estou falando debaixo do temor, irmãos, e tremor. Eu tenho muito respeito por você, irmão. Mas eu tenho visto um evangelho, irmão, sendo pregado, eu digo, meu Deus, Paulo disse, se vier outra pessoa, até mesmo eu, e prega outro evangelho, não receba. Paulo disse claramente lá em Gálatas, no capítulo 4, eu estou com dor de parto. Eu estou com dores de parto. Porque a minha esperança é ver Cristo sendo plenamente formado em vocês. A expectativa de Paulo não era que, rapaz, eu estou plenamente convicto que essa conta vai ser paga, que esse problema vai ser resolvido. Não, Paulo disse, eu estou com dores de parto. Porque a minha ardente expectativa em cima da vida de vocês é para que Cristo, olha só a palavra, é para que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Aleluia. Ou seja, para que esse Cristo, sabe, irmãos, encontre expressão na minha vida e na tua vida, de forma plena. E não apenas uma metade dele, mas de forma plena. Quem lembra, amado, do que aconteceu com Jesus naquela tempestade? Senhor, você não está vendo não? O barco vai a pique. Você não está vendo isso não, Senhor? Hã? Eu posso fazer assim? Posso parafrasear? Jesus levantou assim. E a Bíblia diz, quem é esse que fala com os ventos? Quem é esse que fala para a tempestade e elas lhe obedecem? Aleluia. Glória a Deus. Você não precisa estar no alto mar, irmãos, para enfrentar uma tempestade. Porque eu sei que tempestades passam na tua vida como passam na minha vida. Mas, amado, quando essa imagem de Deus no coração do homem, amado, ela é restaurada, sabe, amado, a tempestade não muda você. Os vendavais não mudam você. O dia mau não muda você. Porque o que está sendo formado em você é aquele que não se abala. Então, a partir do momento que a gente amadurece na vida cristã, irmãos, a Bíblia fala que nós nos tornamos maduros e completos, não tendo falta alguma. Por quê? Experimentados na fé, amado. Alguém que tem habilidade para lidar com a sua própria vida e com as circunstâncias que ela se depara, amado. Aleluia. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Um bom emprego, irmãos, um bom emprego, sabe, eu vou te dizer uma coisa, é justo e válido para você, sabe? E você deve batalhar, sim, para crescer profissionalmente e tudo. Mas eu vou te dizer uma coisa, um bom emprego não basta. Mas Deus, amado, Ele basta. Olha o que Paulo falou aqui, as pessoas dão uma ênfase muito grande na questão do serviço. Não é? Quando se fala em chamado, se fala em fazer. Quando se fala em ministério, se fala em fazer. Não é? Mas Paulo, amado, tinha uma compreensão que havia um trabalhar de Deus na vida dele. E que hoje, amado, através dessa ministração, amado, em nome de Jesus, conserte a sua vida com Deus, irmão. Conserte o seu relacionamento com o Senhor. Não fique buscando, irmão, carro, sabe? Passa o prego, meu irmão, tu vai ficar com dor de cabeça porque arranhou a porta, amado. Perdeu o dia. Alguém bateu, perdeu o dia. Alguém tocou, você teve um prejuízo aqui, um prejuízo acolá. Sabe? Jesus, ele atribuiu algo muito importante à vida. Ele disse, olha, você tem que ter medo daquele que te leva para a morte, não aquele que pode fazer alguma coisa com o teu corpo. Você tem que temer aquele que te leva para a sepultura, e não aquele que pode te matar. Sabe, irmão, se você aponta uma arma para um crente, irmão, você está convicto. Ele não tem medo não, irmão. Porque ele sabe que ninguém pode tirar a vida dele, irmão. Sabe, ele está alicerçado na rocha. A Bíblia diz que vem aquele dia mau, ele está ali, a casa, amado, a casa não cai, a casa não rui, amado. Porque foi construída sobre a rocha. Paulo falando lá aos Coríntios, diz, olha, eu como sábio construtor, eu lancei um fundamento. E esse fundamento é Cristo. Agora veja cada um como está construindo e edificando a sua vida sobre esse fundamento que é Cristo.
Então a responsabilidade, irmãos, de construir uma vida de fé é minha e sua. Eu preciso, amado, de segurança nesses dias, amado. Você precisa de segurança, irmãos, nesse dia. E a segurança é o Senhor. Você está comigo? Porque Ele diz que em momento algum, Ele nunca jamais te deixará. A Bíblia diz que em tempo algum Ele vai te desamparar. Essa imagem, amado, ela é refletida no coração do homem, produzindo segurança, amado, produzindo esperança, confiança em Deus. Ele vai se tornar verdadeiramente inabalável, como diz, amado escritor de Hebreus, nós recebemos um reino inabalável. É a partir daquilo que Deus começa a trabalhar no coração do homem, através da sua palavra, vivificando ela pela ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, igreja. É o Espírito Santo que não apenas testifica que eu sou filho, mas quando ele testifica que eu sou filho, ele testifica a respeito dos direitos que eu tenho como herança. Você precisa, amado, de que algo da parte de Deus testifique no teu coração, amado. Produzindo, irmãos, mudança. Produzindo transformação. Então, Paulo, nesse texto aqui de Romanos, no capítulo 1, ele fala uma coisa interessante aqui. Ele diz aqui no capítulo 1, versículo 1, ele diz, Paulo, servo, eu queria chamar o grupo de louvor, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser, diga, chamado para ser. É interessante que Paulo não disse chamado para fazer. Paulo diz chamado para ser. É muito diferente, amado, de ser chamado para fazer algo do que ser chamado para ser. Eu entendo que quando Paulo foi chamado para ser, e ele diz aqui claramente, separado para o Evangelho, ele precisaria, em primeiro lugar, irmão, ser transformado, trabalhado, lapidado, para aí sim expressar o caráter de um verdadeiro ministro, não no fazer, mas na expressão de quem ele era. Você no seu trabalho, amado, você deve ser uma expressão de Deus. Você nos seus relacionamentos, você deve ser uma expressão desse Deus que está trabalhando em você. Nós devemos ser esta expressão. Algumas pessoas alegam, não, mas nós não somos perfeitos. Concordo com você, ninguém é perfeito. Mas isso não quer dizer que Deus não está aperfeiçoando essa obra. Porque a Bíblia diz que a boa obra que Ele deu início na minha vida e na tua vida, Ele mesmo aperfeiçoará. E o que está sendo aperfeiçoado na minha vida e na tua vida, amado, é a restauração da imagem perdida de Deus no coração do homem. É isso, amado. É isso que Ele está fazendo. O que nos torna pleno, amado, é saber a obra que Ele está realizando na minha vida. E não a fé, amado, baseada em, em suposições, baseada em crendices. Você precisa se enxergar como você é em Deus. Porque muitas vezes, amado, quem já teve uma confissão freada aqui, pela sua própria mente? Eu sei que você já teve. Eu sei que em determinados dias você ficou calado, ficou mudo, não falou nada. Porque aquele dia, amado, veio com a força sobre a sua vida tamanha que você não teve nem como confessar a palavra. A palavra não sai da nossa boca simplesmente porque ela deve sair. Porque a Bíblia diz que a palavra ela sai do coração do homem. O que eu confesso não sai da minha mente, não deve sair da minha mente, sai do coração. E aquilo que sai do coração sai, amado, porque é uma expressão do trabalhar de Deus na minha vida. E quando vem a situação, o que sai é a palavra. Quando vem a situação, o que vem é fé. Quando vem aquela situação, você fala claramente, eu não vou me dobrar, eu vou me levantar, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não nasci para isso. A Bíblia diz que nós nascemos, amado, todo aquele que é nascido de Deus, ele nasceu para vencer. Ele não nasceu para tentar vencer, ele nasceu para vencer. Porque a Bíblia afirma que eu e você nascemos para vencer. Ela afirma, amado, porque o que está sendo restaurado é a imagem. Porque quando Deus disse governe, domine, sujeite, o que foi que Deus falou? Ei, está na sua mão. Faça uso. Paulo não podia ser o ministro, irmãos, que foi, se ele não tivesse a consciência que, em primeiro lugar, ele foi chamado para ser, e não para fazer. Tem muita gente pregando bem, irmãos, tem muita gente servindo, tem muita gente fazendo tantas coisas, mas eu te pergunto o seguinte, isto que está sendo feito, isto que está sendo pregado, isto que está sendo dito, está sendo uma expressão do ser ou do fazer?
Tudo que nós fazemos, irmãos, tudo que eu faço, tudo que você faz, deve ser uma expressão do que está acontecendo por dentro. Daquilo que Deus está construindo, amado. O vício não é problema para uma obra que Deus está trabalhando. A fraqueza não é problema para uma obra que Deus está aperfeiçoando. A tentação não é páreo para uma obra que Deus está aperfeiçoando. Porque é que o Senhor fala claramente, né, que não existe tentação senão humana. E com ela Deus dará o escape. É interessante que Deus permite que eu seja tentado. E me dá Ele não vai fazer. Ele vai me dar o escape para que eu passe. Ele vai me dar a habilidade. Amado, se você está convicto que você nasceu para vencer, te prepara. Te prepara, amado. Te prepara. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus está restaurando a imagem, sabe de quê, amado? Sobre a minha vida, governo, domínio. Sobre os outros, não, sobre a minha própria vida. Para quando o dia mal vier, eu dar sabe, amado, chutar o pau da barraca. Quando as situações se levantarem, eu tenho um bom motivo para louvar ao Senhor, porque diante das circunstâncias, eu vou mostrar para ela qual é a imagem que está sendo construída por dentro, que não é uma imagem de desespero, que não é uma imagem, sabe, de falta. Não, amado, é uma imagem do próprio Deus, amado. Uma imagem, amado, de poder, uma imagem de uma virtude se expressando diante daquilo, amado, que a Bíblia diz. O que foi que Deus disse com as trevas? Haja luz. E a Bíblia diz o quê? E houve luz. Deus foi quem disse que das trevas resplandeceria luz no coração do homem. Foi Deus quem disse. Eu te pergunto, o mundo pode estar em trevas, amado, mas se dentro houver luz, isso é o que importa. Então Paulo diz aqui, olha, eu fui chamado para ser. Existe um trabalhar de Deus na minha vida. Eu não estou fazendo o trabalho de um apóstolo, eu sou. E eu queria concluir aqui. Eu queria que você abrisse aqui em Colossenses. Não venha para uma igreja, amado, e não tenha compromisso com o teu crescimento, irmão. Ah, vou para outra igreja. Você não vai mudar, irmãos. Não é porque a outra igreja é melhor ou é pior. Não, mas não existe igreja melhor do que outra. A igreja é uma só. Agora você precisa ouvir uma mensagem que te coloque verdadeiramente onde Deus deseja que você esteja. Não quero usar de uma fé que a gente muitas pessoas criticam a fé. Muitas pessoas criticam a fé católica. Você não tem o direito, amado, de criticar a fé católica, amado. Nós não temos o direito de criticar ninguém, irmãos. Deus não está botando o dedo no seu erro nem no meu erro, amado. A Bíblia diz que Ele estava com Cristo reconciliando o mundo sem imputar as transgressões do mundo, irmãos. Por que é que eu posso dizer que eu sou melhor do que alguém, amado? Não, eu preciso me tornar melhor do que eu mesmo, amado. Eu não nasci para ser melhor do que ninguém. Eu nasci para ser melhor do que eu mesmo, amado. É um trabalhar, é um transformar de Deus que me torna melhor a cada dia, amado. Sabe, o meu desempenho, amado, não é para você, amado, é para mim mesmo, amado. Eu preciso crescer. Por que eu preciso? Porque não tem saída. A fé não me deixa saída. A fé vai requerer o melhor de mim. A fé vai requerer o crescimento. A fé vai chamar para que eu ande em lugares onde eu nunca andei. A fé vai me chamar para essa área, amado, para essa região. A fé vai fazer com que eu creia que a imagem de Deus está sendo restaurada. E à medida que eu estou crescendo, eu estou vendo a manifestação dEle. Eu estou vendo a expressão do caráter de Deus na minha vida. Eu mudo porque Deus, amado, está se expressando. Cristo está sendo formado dentro, amado. Sabe, amado, eu celebro uma promessa, celebro a promessa, mas eu celebro mais transformação, mudança. Crentes maduros, amados. Pessoas estáveis. Que diante da situação você sabe o que aquela pessoa está passando, mas, amada, ela está passando de uma forma diferente. Chama nenhuma. Chama nenhuma. Existe uma promessa na palavra, sim, amado. Isso é poder estar assistindo o homem. Ele diz que chama nenhum arderá em você. Você passará pelos rios, em lugares onde você não tem habilidade nenhuma, que aparentemente, sabe, irmão, aquilo ali pode até dar a imagem que vai te engolir, mas a Bíblia diz que você não submergirá.
Você não afundará, você não afundará, você não afundará, você não afundará. Sabe, irmão, se necessário for passar pelo fogo, eu não vou querer passar não. Você também não vai querer passar não. Mas se necessário for, amado, se necessário for, eu vou te dizer uma coisa, chama nenhum arderá em você. Chama nenhum arderá em você. Nós precisamos mostrar para o mundo, irmãos, que nós não temos medo do século, irmão. Nós não temos medo da morte, amado. Nós não temos medo de nada, igreja. Porque existe um Cristo que está se formando plenamente em nós. Alguém pode até te chamar de responsável e dizer, mas rapaz, não sei como é que tu consegue dormir. Mostra, amado. Leva essa pessoa para o lugar em que você foi no Senhor. Aí você diz, olha, vem cá que eu vou te mostrar como é que se dorme diante de uma situação dessa. Há muito tempo, olha, eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma dificuldade muito grande para não dormir. Eu tenho um problema sério. É que quando eu deito, eu logo durmo. Márcia diz assim, Gustavo, ela briga comigo às vezes, já? Eu digo, claro, eu estou aqui para dormir. Depois que eu conheci o Evangelho, amado, eu vou te dizer uma coisa, ei, ninguém vai me tirar o sono não, viu? Ninguém vai me tirar o sono não, tira nada, irmão, tira não. Deus quer que você durma, Deus quer que você descanse, Deus quer que você governe. Ele quer que você olhe para dentro e veja Ele em você, amado. É dessa forma que Deus está trabalhando em nós. Não é mais a mancha da dificuldade, amado. A mancha da angústia. A mancha do eu não posso. Você pode sim. Você pode sim. Receba essa palavra como uma semente. Se você não vai fazer nada com ela, eu vou te dizer uma coisa, não é responsabilidade minha. E eu vou dormir sossegado. Agora, se você fizer algo com essa semente, você vai ver em que a tua vida vai se tornar, irmão. Eu andei com os cabas doidos, sabe? Doido que eu digo na fé. Eu tive o privilégio de andar com alguém doido na fé. Eu digo, rapaz, eu quero andar com doido mesmo. Eu não entendo nada não, mas eu quero desfrutar do que esse doido desfruta. Pessoas compromissadas com o Evangelho, pessoas compromissadas com mudanças, amado. Você deve estar compromissado com você, sabe? Está decidido, eu vou mudar esta condição. Vou mostrar para papai que ele pode confiar em mim. Que eu não sou mais uma criança. Eu não sou mais uma criança. Ele está me habilitando, Ele está me capacitando. Vou mostrar para papai que eu vou vencer. Levante, irmão, levante, se levante, se levante. Não, agora não, daqui a pouco. Mas eu quero finalizar, eu quero que nós possamos celebrar, irmão. Deixe de desculpa para a falta do crescimento. Se convença. Colossenses, para encerrar. Colossenses capítulo 3. No versículo 10. Ah, porque na igreja tem pecado, porque na igreja é isso. Eu digo, e você, belezura, em vez de você esquecer isso, por que é que você não resolve crescer, irmão? Por que é que você não deixa de ver defeito na vida dos outros? Por que é que você encontra justificativa para não estar num canto, não estar no outro, porque todo mundo é errado e você é certinho? Vai crescer quando? Eu sei porque eu estou falando isso, é para alguém aqui, mas está falado. Tem uns anjos aqui à minha volta, não vai permitir que você faça nada comigo. Mas diga para o seu irmão, irmão, deixa de desculpa para o crescimento. Não invente cansaço.
Não invente desculpa não, irmão. Diga, crescimento é com você. Versículo 10, Colossenses 3:10. E vos revestistes do novo homem, e vos revestistes do novo homem, que se, diga, Deus está trabalhando. Você percebe? Nós nos revestimos de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, para o pleno conhecimento, para o pleno conhecimento, para o pleno conhecimento. Esse homem se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora eu vou pedir para que você fique em pé.